Olá, pessoal, Prof. Rick do canal Prof. Rick Arte e História com mais uma aula muito importante, o pós-impressionismo. Professor, temos características gerais? Não. Nós temos que conhecer alguns pintores que não concordaram ou não utilizaram, vamos dizer assim, as técnicas impressionistas. Cada um foi por um caminho, tá? Então, isso é muito importante porque não tem jeito. Talvez a única característica do pós-impressionismo seja a subjetividade dos pintores. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Ó, depois você dá uma pausa, um pausezinho aí no seu computador. Você vai estar com um foninho, né? Escutando. Dá uma lidinha rapidinho. Aqui eu tenho um tempinho, tem que ter no máximo 10 minutos, né? Até menos. Eu torço sempre para fazer uma aula menor, né? Então, eu vou só falar por cima aqui a galera, tá? Aqui fala da extrema subjetividade, como eu estava falando, né? E dos artistas, né? Que fazem parte desse movimento, o pós-impressionismo. Primeiro, Van Gogh, né? Vincent Van Gogh. Ele está aí no final, mas a gente sempre coloca ele em primeiro lugar, né? Atormentado psicologicamente, né? É um precursor do expressionismo, dado algumas temáticas e algumas técnicas, porque ele é visceral na tela, né? Segundo cara, Cézanne. Cézanne sensacional, com a sua natureza morta-viva, né? Ele não gostava dessa expressão. Ele é precursor do cubismo, Paul Cézanne. Gauguin. Gauguin sai da França e o centro do seu trabalho está nas ilhas do Tahiti. Está no Tahiti, tá? Portanto, ele vai pintar tahitianas, né? E o cotidiano dessa galera aí, tá? E vem de brinde para vocês Henri Toulouse-Lautrec, que dá uma encostadinha no Art Nouveau, que é desse período também, final do 19, início do 20, né? Mas são todos eles pós-impressionistas. O que é que eu tenho que fazer, professor? Ver a obra dessa galera, né? Para guardar na minha retina, no meu cérebro, esse pessoal aí. Beleza pura? Beleza. Tá aí. Começamos com Vincent Van Gogh, a sexta. Quando ele gostava muito do amarelo, quando a coisa é amarela, né? Nossa, ele tá super bem. Mas ele viveu assim quase sua vida inteira entrando e saindo de clínicas, né? E o tratamento do seu problema psicológico, na época não tínhamos remédios, né? Então, o eletrochoque, por exemplo, era uma coisa muito utilizada, né? Então, é um cara que era filho de pastor, tentou até ser pastor, calvinista, né? E a pintura serve para ele como mais ou menos uma terapia. Só foi reconhecido após a sua morte, infelizmente. Beleza? Tá aí seus girassóis. Quando tem amarelo, ele está super bem, né? Aí a casa do Van Gogh em Arles, ele morou com o Gauguin um tempo, né? Então, o episódio da orelha, por exemplo, é desse período aí, quando ele estava convivendo com o Gauguin. A ponte, né? De Vincent Van Gogh, autorretrato. Vincent Van Gogh não está muito bem, está muito escuro esse quadro. Você percebe logo, né, que o artista não estava muito legal psicologicamente, né? Os Corvos, também violenta, né, a pincelada. É o que mais se aproxima do impressionismo, professor? É, mas é precursor já do expressionismo, porque ele é um pouco mais vigoroso com a tinta, ele é mais violento com a tinta. Ele diz que atacava a tela, né? Ele usa essa expressão, eu ataco a tela com a tinta, né? Tá aí Noite Estrelada, todo mundo adora, acha uma coisa maravilhosa, mas ele pintou esse quadro num momento muito difícil da sua vida. Estava internado e da janela da sua clínica ele pintou Noite Estrelada, né? Mudamos e aí já temos Paul Cézanne, né? E a sua natureza, Cerejas e Pêssegos de Paul Cézanne, precursor do cubismo, vocês vão ver por quê, né? Também faz alguns quadros com temas expressionistas, né? Mas ele é considerado mais na técnica, principalmente, precursor do cubismo. Ó, tá vendo? Temática expressionista, né? Misteriosa, tétrica, psicológica. Tá aí os pêssegos dele, né? Paul Cézanne, grande nome, né? Da pintura do século XIX. Aí, maçãs.
laranjas e um limão dele. Ele adorava fazer o que ele não chamava de natureza morta. Ele não gostava dessa expressão. Tem nada de morto aí, ele falava. As frutas têm vida, né? Muito legal. Aí a sua esposa, retrato dela, Paul Cézanne, O Rapto, de Paul Cézanne também. E essa é uma das obras mais famosas dele. Essas tem que guardar na retina aí, né? Manda para o arquivo cerebral, porque é o Morro de Santa Vitória, que é, e ele pintou algumas vezes esse morro, é um quadro que é considerado precursor do cubismo, pelo imediatismo da tinta, pelo rebatimento dos planos, etc. Tá? Vamos para outro pós-impressionista, é Paul Gauguin. Né? Gauguin vai para o Tahiti e faz, e pinta, né? O cotidiano das tahitianas. Ele é precursor de alguma coisa, professor? Ele é. Ele é precursor do fauvismo, que veremos em breve. Fauvismo, beleza? Que já é, ou fovismo, como alguns dizem, né? Já é uma vanguarda. Tá aí as tahitianas, eu acho esse quadro absolutamente sensacional, duas tahitianas com pétalas de rosa, né? As grandes manchas do fauvismo, né? Essa coisa tá bem assim na pintura do Gauguin. Tá aí, famoso também esse quadro. Área, né? Ou o quadro do cachorro vermelho de Gauguin, como o pessoal trata. Ele vai para uma outra temática, você percebe? Uma temática exótica, pitoresca, ele sai da França. Fala, não aguento pintar o que vocês estão pintando, vou pintar um negócio diferente. E o Gauguin pica a mula, como dizia a minha avó, para o Tahiti. Olha aí que legal. Show, né? Espetáculo. E para fechar nossa microaula, Henri Toulouse-Lautrec. Ele é baixinho desse jeito, pessoal. Ele teve um problema na perna, não cresceu muito. Filho de barão, né? Ele é nobre, né? Ele adorava a noite parisiense. Ele trocava a noite pelo dia. O negócio dele era viver à noite, né? No Moulin Rouge, nos espetáculos de dança, né? Toda essa coisa que envolve, né, a noite parisiense. Ele amava isso aí. Aí o pai dele deu uma deserdada nele, né? Falou, ó, não dá para te sustentar. Ele falou, não, então eu vou começar a fazer cartazes dos espetáculos. Desenhava muito bem, tinha feito escola de arte, e aí ele começa a fazer, ó, daí é uma peça, né, de teatro, Embaixadores, aí o divã japonês, né, Moulin Rouge, concerto, né, as cenas da noite de Paris, obviamente ele pintou também Moulin Rouge aí, Henri Toulouse-Lautrec. Ele está no pós-impressionismo, tem gente que joga ele ali na transição do Art Nouveau, mas ele não é impressionista e conviveu com eles. Então, você pode chamá-lo de pós-impressionista, tá? Aí, Moulin Rouge, ele aparece no quadro, né? Tá ali de barbinha e cartola, e essa moça do lado direito é a principal bailarina do Moulin Rouge, né? Aparece nessa pintura, beleza? E aí uma colombina, provavelmente uma festa de carnaval ou algo parecido em Paris. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Valeu. Tchau, tchau.